Para todos, a paz do Senhor. Vamos comentar o nosso texto bíblico hoje, no livro 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler o versículo 14 que diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos a história de Naamã, que era um servo do rei da Síria, era um homem que era valoroso diante do seu senhor, porém a Bíblia diz que ele era leproso, e ele veio ao homem de Deus, a Eliseu, para que fosse curado daquela lepra, quer dizer, através da palavra de uma criada, que era israelita, estava na casa dele, que disse que se ele fosse ao homem de Deus, ele ficaria curado daquela lepra. E ele foi, e quando ele chegou lá, o homem de Deus disse que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele, quando ouviu aquela palavra do homem de Deus, ficou revoltado e disse: porventura não são Herbana e Farpar, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Então ele desprezou por orgulho a palavra do homem de Deus e também as coisas de Deus. E aí, quando ele voltou revoltado, os servos dele disseram: meu pai, mas se o homem de Deus tivesse mandado você fazer uma coisa grande, porventura, vender suas terras, cobrado muito dinheiro, você não faria? Ele disse: faria. Ele disse, os seus servos disseram: e então? Ele mandou só que o senhor mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Então nós vemos a soberba de Naamã ia impedir dele receber a bênção de Deus. Muitas vezes a gente quer receber a bênção de Deus, mas a gente é orgulhoso. A gente quer fazer as coisas de Deus do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa. Mas nós devemos saber, meus amados irmãos, que Deus ele abate o exaltado e ele exalta o humilhado. Nós devemos nos humilhar e aceitar a palavra de Deus como ela é. Muitas vezes a gente deixa de receber bênção da parte de Deus, porque a gente quer que Deus faça do nosso modo e da nossa maneira. Muitas vezes a gente é intelectual, a gente tem um curso superior, tem mestrado, tem um doutorado, e às vezes nem tem nada, é só soberba mesmo, da ignorância. A gente não quer submeter essa palavra de Deus e diz: não, eu só vou fazer o que Deus está mandando se for do meu modo. E não é do nosso modo. O modo operante é o modo de Deus. Então, nós vemos aqui que Eliseu mergulhou no Rio Jordão, ouvindo a palavra dos servos, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez, a sétima vez. E da sétima vez, conforme a palavra do homem de Deus, que é a palavra de Deus, falada pelo homem de Deus, então ele ficou curado e a sua pele ficou igual à pele de uma criança novinha. E aí ele reconheceu que havia Deus em Israel, em nenhuma outra terra havia Deus, só havia Deus em Israel. Voltou ao homem de Deus, agradeceu a Deus e agora pediu até para levar uma carga de terra de Israel para fazer um altar lá na Síria e adorar a Deus. Ele disse: eu reconheço que em nem outra terra há Deus senão em Israel. Então você quer ver Deus operar na tua vida? Deixa a tua soberba, te humilha diante de Deus, cumpre a palavra de Deus e verás que Deus fará uma grande coisa na tua vida. A tua vitória vai surgindo quando você deixar Deus trabalhar do modo de Deus e não do seu modo na tua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Lembre-se, a soberba precede a ruína e a soberba impede de Deus operar na nossa vida.